Sabemos que a criação do metro foi um marco para a ciência e que possibilitou a criação do Sistema Internacional de Unidades que temos hoje, todo baseado em constantes fundamentais da natureza. Mas sem o trabalho colaborativo de vários metrologistas para padronizar as unidades, nada disso seria possível. Só que nem tudo são flores. Cometeram um erro gravíssimo na criação do metro. Ou seja, o sistema que tanto nos orgulhamos teve no seu início um erro de medição primário. Simplesmente os melhores metrologistas erraram feio na medição da Terra. Então, como é que você tá? Eu sou o Cresivando e vamos para o último vídeo dessa série de 3 vídeos sobre a criação do metro, ou da criação do próprio sistema métrico, que se tornou lá na frente o Sistema Internacional de Unidades. Nos últimos 2 vídeos eu contei toda a história por trás da criação do metro, da primeira padronização com base na natureza. Eu expliquei como foi que tomaram a decisão para criar um sistema de unidades padronizado, como colocaram em prática, como mediram a Terra, desde quais instrumentos de medição utilizaram, passando por quem mediu e até o procedimento de medição utilizado. Os links para esses vídeos que eu acabei de falar estão aqui no card e também na descrição. Agora não assiste esse vídeo aqui sem antes conferir os outros. Em 1799, enfim, um metro foi definido, depois daquela longa aventura do Merchant e do Delambre, que durou 7 anos. É triste falar, mas o Merchant só usufruiu desse feito, dessa conquista, por apenas 5 anos. Ele morreu em 1804, todo desgostoso por ter cometido um erro primário de medição. E ele morreu justamente tentando consertar esse erro. Logo depois que acabou a expedição para medir o arco do meridiano de Paris, o Merchant embarcou em outra expedição, no intuito de corrigir essa imprecisão. E foi nessa viagem que ele acabou pegando malária. E aí não resistiu. Só um detalhe, eu falei no outro vídeo que o Merchant só aceitou dar os seus dados da expedição para calcular o metro depois que ele organizasse as informações e passasse a limpo. E foi com esses dados de medição organizados posteriormente que o metro foi calculado, que o metro foi definido. Pois bem, os dados originais andavam com o Merchant, guardados a 7 chaves dentro de um baú. Ele não desgrudava desse baú por nada, não deixava ninguém tocar. Para você ter uma noção de como ele era obcecado por esses manuscritos, nos últimos instantes da sua vida, nos últimos delírios, ele só falava desses dados. Só depois que ele morreu que a família do Merchant pegou esses documentos e entregou para o Delambre. E ele ficou incumbido de ler, interpretar e organizar esses documentos. E essa tarefa foi dificultada ainda mais porque o Merchant tinha registrado as suas observações em folhas soltas, e não em um caderno com páginas enumeradas. E também todas as anotações tinham sido feitas a lápis. Aí lá vai o Delambre transformar essa bagunça em registros permanentes. Ele refez tudo à tinta, ele organizou os dados em ordem cronológica, em páginas enumeradas. E sempre que possível, ele fez anotações no canto da página, para explicar e facilitar o entendimento. E foi nessa investigação, nessa organização, que o Delambre descobriu o grande erro escondido pelo seu amigo: a discrepância entre os resultados das latitudes referentes à triangulação em Barcelona. E isso não foi o pior foi descobrir o esforço sistemático para encobrir essa discrepância, para reescrever os resultados científicos. Eu não preciso falar que isso foi um escândalo, né? Sabe por quê? Porque o sistema métrico já tinha virado lei, porque a barra de platina já tinha sido construída. Essa barra não tinha 1 metro, ela era simplesmente o metro. Ele tinha alterado os dados, ele não queria parecer inferior aos seus colegas metrologistas, principalmente inferior ao Delambre. O interessante foi que essa manipulação dos dados foi feita logo no início da expedição. E sabemos que a expedição para medir o arco do meridiano e definir o metro começou em 1792. Entre 1793 e 1794,
1994, o Merchant já sabia que tinha alguma coisa estranha nas suas medições. Para calcular a latitude da fortaleza de Barcelona, que era chamada de Montjoy, ele mediu a altura de 6 estrelas diferentes. Para o cálculo final, ele usou as medições das 4 primeiras estrelas, porque foram essas estrelas que ele mediu mais vezes. A diferença entre as 3 primeiras estrelas foi de 0,3 segundo de arco, que dá algo em torno de 9 metros. O grande problema foi a 4ª estrela, chamada de Mizar. A diferença da latitude dela para as outras foi de 4 segundos de arco, algo próximo de 122 metros. Com essa diferença toda, o Merchant ficou maluco, querendo saber o que houve de errado. Como solução, ele decidiu medir a latitude do hotel que ele estava hospedado, em relação a 3 das 4 estrelas que ele utilizou em Montjoy. Ele não mediu 1, 2 ou 3 vezes, ele fez 10.000 observações. E mais uma vez, a variação foi de 4 segundos de arco em relação à estrela Mizar. A única coisa que ele ganhou com essas medições foi fazer o Hotel Fortana de Oro, o hotel mais bem localizado do planeta na época, com uma precisão de 30 metros. Mas ele não se deu por satisfeito e decidiu fazer uma triangulação entre o hotel que ele estava, a fortaleza de Montjoy e um farol do porto de Barcelona. Para o seu desespero, os resultados deram uma diferença de 3,2 segundos de arco a menos em relação tanto ao Hotel Fortana de Oro como a medição anterior do próprio castelo. Comparando isso com a distância de 1,8 km entre o castelo e o hotel, a discrepância era de 5,4%. Em circunstâncias normais, o Merchant teria voltado na fortaleza e feito as medições novamente, mas vale lembrar que a Espanha e a França estavam em guerra e a fortaleza estava sendo utilizada para prisionários franceses, e o Merchant era francês. Logo, ele era inimigo, então ele tinha que ficar o mais longe possível dali. Em posse dessas informações, o Merchant deu uma de João sem braço e não contou seu erro para ninguém. Pelo contrário, manipulou os dados. Ele não manipulou apenas as medições da latitude de Barcelona, ele manipulou outras medições ao longo do percurso. E aqui começa a segunda parte, porque o Delambre, quando descobriu isso, ele entrou numa guerra filosófica. Ele não queria expor para o público leigo essa falsificação, e ele gostava muito do Merchant. Aí ele ficou nesse conflito. No final das contas, ele decidiu tratar o erro do Merchant como uma descoberta. Ele até considerou essa jornada de análise de dados, organização e publicação mais importante que o próprio ato de medir o arco do meridiano. Inclusive, demorou mais para fazer isso. A medição durou 7 anos e essa parte documental durou incríveis 11 anos. Tempo suficiente para ele publicar essas informações em 3 volumes, intitulados de A Base do Sistema Métrico Decimal. Sabe por que ele considerou tão importante? Porque foi a partir daí que passamos a entender, dar valor e aplicar os conceitos de erro de medição. Posteriormente, muita gente foi estudar a fundo para entender por que o Merchant tinha cometido esses erros. Vários fatores foram levantados, como o formato da Terra, a própria gravidade local devido às montanhas, o instrumento de medição utilizado e até o observador. Mas só 25 anos depois que tivemos um estudo a fundo e foi feito pelo astrônomo Jean-Nicolas Nicolet. Ele decidiu tratar os dados do Merchant e chegou à seguinte conclusão: que o Merchant achou que tinha errado, quando na verdade aquela discrepância que ele encontrou estava correta. Bastava fazer as devidas correções. Para você ter uma noção, ainda não se sabia a diferença entre precisão e exatidão. A preocupação era sempre se os resultados se repetiam bem, mas sabemos que mesmo repetindo bem, o valor pode estar longe do valor verdadeiro. Por isso, não basta apenas saber medir, é preciso entender o que está sendo medido. Só assim a gente tem a melhor estimativa do valor medido e só assim a gente se aproxima mais do valor verdadeiro. Esses 3,2 segundos de ângulo que atormentou o Merchant até a morte só precisava ser tratado. Como ele não sabia tratar, ele manipulou para o que ele considerava certo. E foi graças a essa manipulação que o metro padrão foi definido menor do que ele deveria,
Para ser mais exato, 0,2 milímetro mais curto. Esses 0,2 de milímetro de diferença estão presentes na atual definição do metro. Esse erro foi preservado quando a gente construiu outro metro padrão, só que feito de platina e irídio, em 1889. Foi preservado de novo quando o metro passou a ser baseado no comprimento de onda de luz do átomo de Krypton 86, isso em 1960. E foi preservado novamente quando chegamos na atual definição, em função da velocidade da luz no vácuo. E provavelmente vai nos acompanhar pelo resto da história. Só que agora não importa mais, porque o metro é um metro, porque nós queremos ele assim. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, faça como essas pessoas maravilhosas e considere virar um apoiador. É o primeiro link aqui na descrição. Ah, também escute o nosso podcast, viu? O link vai estar também aqui na descrição. Tá bom? Valeu!